Saudações tricolores, galera! Nós estamos iniciando mais um Fluente em Flu para falar dessa sexta-feira que chacoalhou o reino do Laranjal, né? Muitos eventos aconteceram no dia de ontem e a gente vai comentar um a um. Primeiro foi a questão da seleção peruana criticando o centro de treinamento do Fluminense, né? Pois bem, os peruanos já tiveram na primeira fase da Copa América por lá. Não comentaram nada, não fizeram nenhuma crítica, ao contrário, até elogiaram. Mas ontem saíram do CT criticando e dizendo que não iriam mais treinar lá, que iriam treinar no centro de treinamento do Botafogo. Bom, a confusão se deu porque os peruanos entenderam que o CT era deles, que eles poderiam chegar lá e utilizar o CT da forma que eles quisessem. E as coisas não são bem assim, né? Lá não é a casa da mãe Joana, lá existem regras. E o principal embate que teve foi porque eles imaginavam que eles poderiam usar a sala de imprensa sem um aviso prévio, sem uma concordância, sem combinar com a assessoria do Fluminense. Pois bem, ontem estava agendada a entrevista do Miguel e do Marcos Paulo, a imprensa esteve lá, claro, nós estivemos presentes lá, inclusive a gente fez aquele vídeo lá que o João Pedro atacou de repórter, e o Peru acabou ficando na mão, né? Realmente eles achavam que o CT estava emprestado para eles e que não haveriam regras. Pois bem, trocaram um CT de primeiro mundo, de primeira linha, recém-inaugurado com as coisas, os equipamentos super novos, e vão treinar no Botafogo. Eu, se fosse o Botafogo, também não aceitaria muito isso aí não, porque é plano B, step, e o Peru trocou um centro de treinamento que fica a 15 minutos, 20 minutos do hotel onde é que eles estão hospedados, para treinarem lá no Engenho de Dentro, lá no centro de treinamento do Botafogo. Nada contra o centro de treinamento do Botafogo ser localizado naquela região, mas evidentemente que em termos de logística, em termos de deslocamento, era muito mais cômodo a seleção peruana continuar no CT do Fluminense. Mas fez birrinha, porta da rua, serventia da casa. Uma coisa também que a gente chama atenção, a Argentina, bicampeão mundial, saiu do CT rasgando elogios à estrutura, ao gramado. O Uruguai, idem, uma história riquíssima no futebol, bicampeão mundial também teceu vários elogios ao CT do Fluminense, Cavani, Suárez inclusive. O Peru, que não fede, não cheira na história do futebol mundial, saiu tecendo essas críticas. Talvez, se eles pedirem direitinho para a galera que joga bola lá no aterro, talvez eles até cedam um dos campos de lá, que aí vai fazer jus ao futebol, ao que eles representam para o futebol mundial. Peru, um pouquinho menos, coloca a viola no saco lá, que lá não é casa da mãe Joana. Bom, falando do outro acontecimento da sexta-feira, o Fluminense anunciou já na parte da noite a contratação do goleiro Muriel. O Hector Verlang, do Globoesporte.com, chegou a anunciar momentos antes, talvez, que o Fluminense estaria muito próximo de anunciar a contratação do goleiro, e na sequência, praticamente, a assessoria confirmou que Muriel chega por 3 anos e meio. O goleiro de 32 anos estava no futebol português. E ontem mesmo acabou o prazo da inscrição da Sul-Americana. O Fluminense fez uma pré-inscrição ou uma inscrição provisória do Muriel. O outro nome foi o atacante Pedro. São 2 nomes que o Fluminense pode fazer na alteração dessa lista dos inscritos na Sul-Americana. Mas, como o Fluminense não tem a documentação toda ainda do Muriel, por motivos evidentes, né? Ele foi contratado ontem, foi anunciado oficialmente ontem, ele fez uma inscrição provisória. É permitida pelo regulamento da Conmebol, como nós publicamos ontem no nosso site. O Fluminense tem até segunda-feira para aí sim regularizar o goleiro aqui na CBF, né? Regularizar a documentação no BID e depois encaminhar essa documentação para a Conmebol e aí sim regularizar o goleiro, que estará apto a atuar pelo Fluminense também pela Copa Sul-Americana. A apresentação do Muriel ainda vai ser confirmada pela assessoria do Fluminense, mas acontecerá naturalmente nessa próxima semana. O Fluminense, na questão de ter que substituir os jogadores inscritos, não preocupa, porque 5 jogadores que estão na lista já foram negociados, né? O caso do Robinho, que já foi emprestado há muito tempo, e o Pedro entrará com a camisa número 9 que pertencia ao Robinho. Pedro, que tem essa novela que a gente vai comentar daqui a pouquinho, e o Muriel entra no lugar do suspenso Rodolfo, né? Inclusive, um dos apelos do Fluminense para que a Conmebol aceitasse essa inscrição provisória do Muriel, sem que apresentasse toda a documentação, seria exatamente por conta dessa suspensão preventiva do Rodolfo. Bom, na sequência das informações, dos acontecimentos do reino do Laranjal ontem, temos também a notícia que Pedro haveria solicitado uma reunião com o Mário Bittencourt e a diretoria do Fluminense para pedir para ser negociado com o Flamengo, né? Essa notícia saiu na coluna do Anselmo Góes. Um outro jornalista, o Nelson, acabou
publicando essa informação, e o Anselmo Góes publicou na sua coluna, na coluna dele no jornal O Globo, e depois a galera começou a querer confirmar o que de fato aconteceu. A assessoria do Pedro lançou a seguinte nota. Então vamos abrir aspas aqui para a assessoria do Pedro. Nota oficial da PGB Esportes. Em respeito às notícias divulgadas pelo colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, esclarecemos que, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira, dia 5, com a diretoria do Fluminense Futebol Clube, Pedro demonstrou mais uma vez interesse em ouvir o projeto esportivo e financeiro dos clubes interessados em seu trabalho, por entender que esse é um direito de qualquer profissional, seja este da área que for. Entendemos ser importante o diálogo e a conversa buscando o melhor para ambas as partes. Essa foi a nota oficial emitida pela diretoria, pela assessoria do Pedro, melhor dizendo, né, contrariando um pouquinho, né, na notícia, o jornalista havia falado que Pedro teria pedido para ser negociado com o Flamengo, e a nota oficial diz que Pedro gostaria de pelo menos ouvir o que os clubes interessados teriam a dizer. Nosso presidente, Mário Bittencourt, também foi procurado por todos os veículos de comunicação que cobrem o Fluminense, inclusive pelo nosso, e a assessoria oficial do clube soltou a seguinte nota. Vamos abrir aspas para o presidente do Fluminense Futebol Clube. Pedro tem 22 anos e ganha um belo salário. Tem mais 2 anos de contrato e deveria saber das pressões externas que tentam tumultuar o ambiente no Fluminense no momento em que estamos trabalhando para reerguer o clube. Ele sabe que um homem deve ter uma palavra só. A minha, à frente do Fluminense, é a mesma. Para o Flamengo, ele não vai, a não ser que eles paguem a multa integral como determina a lei. Assunto encerrado. Fecha aspas para o presidente Mário Bittencourt. Mário emitiu essa nota no final da noite de ontem, uma nota firme, contundente, com uma postura realmente de um pensamento de mostrar que o Fluminense é grande e que essas pressões não vão mais abalar os negócios no reino do Laranjal. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse Fluente em Flu. Como o vídeo ficou um pouquinho longo, melhor dizendo, a gente não vai fazer a brincadeira do salve, mas deixa aqui o seu pedido de salve que a gente vai fazer com todo carinho. E vou além. Deixa aqui a sua pergunta que a gente vai procurar fazer também, talvez um Fluente em Flu responde aqui a brincadeira dos nossos seguidores, dos nossos amigos tricolores que tanto nos prestigiam. Saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a gente tá sempre lá buscando tudo para vocês. Um grande abraço, um bom final de semana a todos.